Contei 47 piadas em 45 minutos enquanto meu melhor amigo estava embaixo de um carro. Quando eu tinha 7 anos, meu pai morreu e contei uma piada de toque-toque no funeral dele porque não sabia o que mais fazer. Tem sido meu mecanismo de defesa desde então. O estresse bate e as piadas saem de mim como um reflexo que não consigo controlar. E não são piadas boas, são as piores piadas que você já ouviu. Professores já me mandaram para a diretoria por causa disso. Fui suspenso uma vez porque a mãe da minha professora morreu. E quando ela voltou, eu disse: "Sinto muito pela sua perda. Acho que você pode dizer que ela está em uma situação grave agora." Eu não sei por que disse isso. A palavra grave simplesmente saiu com duplo sentido. Ela chorou e fui mandado para casa por 3 dias. Minha mãe me levou a 3 terapeutas diferentes para tentar me consertar. Um disse que era uma resposta ao trauma, outro disse que era comportamento de evitação, e o terceiro desistiu depois que fiz uma piada sobre o divórcio dela durante nossa sessão. Minha primeira namorada terminou comigo porque estava tendo um ataque de pânico sobre as inscrições para a faculdade e eu disse: "Amor, sei que você está estressada, mas você definitivamente vai ser aceita pelo que você é." Ela me bloqueou em tudo e disse para a escola inteira que eu era um maluco. O treinador me deixou no banco por uma temporada inteira porque perdemos o campeonato por 2 pontos. E enquanto todos choravam, eu disse: "Bem, pelo menos não ganhamos inimigos hoje." Minha mãe sentou comigo depois disso e implorou para eu parar. "Você está arruinando sua vida com isso. Você perdeu amigos, namoradas, oportunidades. Por favor, seja normal apenas uma vez." Tentei muito, mas quando o estresse bate, é como uma represa se rompendo e as piadas inundam tudo, quer eu queira ou não. Meu melhor amigo, Kendrick, foi a única pessoa que ficou ao meu lado. Somos inseparáveis desde a 3ª série. Quando ele deu um soco em um garoto que me chamou de garoto do funeral. Ele acha que minhas piadas são as piores coisas que já ouviu, mas me defende mesmo assim. E é assim que ele lida com as coisas. Deixem ele em paz. Fazíamos tudo juntos, inclusive trabalhar neste carro velho que o avô dele deixou. Kendrick passava todo fim de semana embaixo dele enquanto eu lhe entregava ferramentas e contava piadas, e ele jogava chaves na minha cabeça. "Como se chama um carro que não liga?" "Uma carroça." Ele disse: "Vou acabar com você." Eu continuei: "O que o carro veste pra ficar quentinho?" "Uma carapuça." "Me joga a chave de soquete pra eu bater em você com ela." Estávamos na entrada da garagem dele no mês passado, trabalhando no carro, enquanto os pais dele estavam fora da cidade. Kendrick estava embaixo do chassi e eu segurava a lanterna quando ouvi um som de metal rangendo. O macaco escorregou, o carro caiu e Kendrick gritou como nunca ouvi ninguém gritar antes. Corri para vê-lo preso da cintura para baixo com sangue se espalhando pelo concreto. Tentei levantar o carro e ele não se moveu. Os pais de Kendrick tinham saído. Meu celular estava lá dentro e eu não podia deixá-lo para buscar ajuda. Gritei pelos vizinhos, mas ninguém veio. Kendrick estava respirando rápido e ficando pálido, e seus olhos começaram a revirar. Ei, fica acordado. Olha pra mim." Ele disse: "Dói muito, estou tão cansado." Ele estava entrando em choque e eu não sabia o que fazer. E então minha boca se abriu. "Ei, Kendrick, como se chama um carro que cai em cima de você?" Seus olhos se abriram de repente. "Você está falando sério agora?" Eu disse, uma decepção esmagadora. Ele respondeu: "Estou literalmente morrendo e você está contando piadas." Eu perguntei: "Qual é a refeição favorita do carro?" Ele disse: "Café da manhã." Eu o corrigi: "O freio de manhã." Ele disse: Te odeio mais do que já odiei qualquer pessoa." Eu perguntei: "Por que o carro se candidatou a um emprego?" Ele queria parar de estar tão exausto. Ele disse: "Por favor, pare." Estou implorando, mas os olhos dele estavam abertos e ele estava com raiva em vez de desmaiar, então continuei: "Como se chama um carro tendo um colapso emocional?" "Perda total." Ele falou mais alto: "Eu vou te assombrar. Vou morrer só pra te assombrar." Eu disse: "Você não pode morrer. Ainda me deve 20 contos." Ele estava rindo, chorando e gritando comigo, tudo ao mesmo tempo. Toda vez que seus olhos começavam a fechar, eu soltava outra. "Por que o carro foi ao terapeuta?" "Muitos colapsos." "Que tipo de carro uma ovelha dirige?" "Uma Mercedes." "Essa nem foi sobre a situação do acidente." "Como se chama um carro sem pneus?" "Literalmente o seu carro agora." Ele gritou: "Eu vou acabar com você." Foram 45 minutos das piores piadas que já contei, até que finalmente uma vizinha entrou na garagem dela e nos viu. Ela ligou para o 192 e me ajudou a levantar o carro o suficiente para arrastá-lo para fora. Fui na ambulância ainda contando piadas porque não conseguia parar. O médico saiu 3 horas depois e me disse que Kendrick perdeu muito sangue. Ele disse que se Kendrick tivesse perdido a consciência, sua pressão arterial teria caído e ele teria sangrado até a morte antes da ajuda chegar. A única razão pela qual ele ficou acordado foi porque estava furioso com as piadas. A raiva dele literalmente o manteve vivo. Kendrick tem um mancar permanente agora e uma cicatriz que vai do quadril ao joelho. A primeira coisa que ele disse quando acordou da cirurgia foi: "Se você me contar mais uma piada, eu me jogo embaixo de outro carro." A segunda coisa que ele disse foi: "Obrigado."